nome é Odimar Cardoso e eu fiz graduação em História na USP no final do século passado. Eu fui parar na graduação em História por causa do meu interesse por marxismo. Eu sonhava em estudar na União Soviética, mas eu esqueci de combinar com os russos. Quando eu prestei o vestibular, a União Soviética ainda existia. Quando eu passei no vestibular, ela não existia mais. Claro que o curso de História foi uma grande decepção. Primeiro porque os anos 90 foram dominados pela história das futilidades. Depois porque mesmo aquilo que se chamava de marxismo na universidade não era nada daquilo que eu esperava. Eu tenho uma origem no chão de fábrica, meu pai foi operário, eu fui operador de máquina na infância e trabalhei como técnico numa fábrica antes de entrar na universidade. Eu não aprendi o que é cultura operária lendo Thompson, eu cresci no meio dela. Claro que eu não me dei bem com os marxistas criados a leite com pera que dominavam a universidade antes das cotas. Um desses marxistas até me enxotou do mestrado. E eu tenho mais orgulho de ter sido impedido de fazer esse mestrado do que de defender outro mestrado anos depois. Eu resolvi então aprender alemão e ler Hegel e Marx no original por conta própria, já que não dava para estudar com os marxistas Nutella. Eu também fiz vários cursos de produção de vídeo gratuitos que me ajudaram a fugir do padrão do historiador com fetiche por papel velho. Eu fiz muita coisa relacionada à história desde a graduação. Eu fiz iniciação científica, trabalhei em 2 museus, fui professor de história em escolas estaduais e privadas por 10 anos, fiz formação continuada de professores de história em 15 estados diferentes, escrevi livros didáticos de história para 3 editoras, fiz mestrado e doutorado sobre didática da história, fiz 4 pós-doutorados em história, trabalhei como pesquisador numa universidade francesa e como docente pesquisador numa universidade alemã e fui um dos diretores da Sociedade Internacional de Didática da História. Já faz 10 anos que infelizmente eu tive de voltar da Alemanha e abandonar minha carreira acadêmica por causa de problemas familiares. A origem no chão de fábrica tem também o seu lado negativo. Eu montei então uma empresa de produção de mídia educacional em São Paulo. Eu nunca parei de publicar artigos científicos, me apresentar em congressos, participar de bancas como um historiador independente, mas o meu trabalho acadêmico não paga as minhas contas, pelo contrário, é o que eu ganho na minha empresa que financia as minhas pesquisas científicas. E considerando como o trabalho de cientista é mal remunerado no Brasil, sai mais barato eu pagar no meu bolso as pessoas que trabalham nas minhas pesquisas do que eu ficar perdendo meu tempo fazendo projetos e pedindo financiamento para as agências. Eu até gostaria de voltar para uma carreira científica institucional, mas acho que eu já estou velho demais para isso. O que eu diria a um estudante de licenciatura que está prestes a se formar? Você acha que não aprendeu tudo o que precisava para ser um historiador? Você não é o único. Eu aprendi muito pouco nas salas de aula de graduação e pós-graduação. Eu mais passei raiva e senti que eu estava perdendo meu tempo do que aprendi alguma coisa. Eu aprendi muito mais lendo sozinho, com colegas que eu conheci em congressos científicos, por tentativa e erro com os meus alunos em sala de aula na escola básica e principalmente observando colegas professores mais experientes que eu, especialmente um colega já falecido que estudou na União Soviética. Ser formado em História faz diferença? Acho que sim, mas não obrigatoriamente de um jeito positivo. O historiador é sempre o chato que chama golpe de golpe desde o começo e que sabe que ele vai ser ruim para todo mundo, mesmo para quem ajudou a criar o contexto por golpe. Dominar conhecimentos específicos do campo da história é útil para o meu trabalho atual? Não, mas é sempre útil para alguma coisa. O fato de eu ter estudado profundamente o conceito de mais-valia me ajuda a ter uma margem de lucro maior que a dos meus concorrentes. E eu que achava que estudar mais-valia para acabar com ela, que decepção. A gente faz
a nossa própria história, mas infelizmente não do jeito que a gente gostaria. Qual seria o lugar dos ofícios do historiador na minha profissão atual? Ser um historiador que produz mídias educacionais significa estar sempre mais preocupado com o conteúdo do que com a forma. E como os meus concorrentes são todos da área de comunicação, normalmente eles estão preocupados exatamente com o contrário, mais com a forma do que com o conteúdo. Então isso me permite ter um lugar diferenciado no mercado. Para que serve a história? Dizer há um século que a história podia servir só para divertir os historiadores já era irresponsável. Repetir isso hoje é criminoso. A maior parte dos historiadores trabalha em instituições públicas e, portanto, está subordinado ao interesse público. Não tem a menor graça ficar repetindo essa historinha só porque um francês disse isso há um século. Se a gente consegue se divertir no nosso trabalho, ótimo, mas não é para isso que a gente é pago. Quando eu trabalhava na Alemanha, eu fiz uma pesquisa sobre o que eles chamam de Gesellschaftliche Funktionen von Geschichte, ou funções sociais da história. O resultado desse meu trabalho foi uma listagem de 14 coisas para as quais a história serve, que estão listadas nessa apresentação que eu fiz em 2019 e que está disponível nesse link. Obviamente, nenhuma dessas 14 coisas é divertida o próprio historiador. Para quem lê alemão, neste link tem uma bibliografia que explica para que serve a história. Para quem não lê alemão, toda a bibliografia está em PDF, em OCR. Então, joga no Google Tradutor e tenta ler o que conseguir, porque vale a pena.